Cozinha Brasil é uma receita de sucesso de norte a sul do país. E como toda boa receita, quem provou adorou. São mais de 600 mil alunos, mais de 1.000 municípios atendidos, 30 unidades móveis percorrendo o Brasil, mais de 2.500 parcerias com indústrias, empresas, prefeituras e organizações não governamentais. Qualidade, economia e sabor são os ingredientes que fazem do Cozinha Brasil um prato fundamental na vida de milhões de brasileiros. No Brasil, ainda existe a crença de que comer bem é gastar muito. Mas também no Brasil, o desperdício de alimentos é muito grande. Aí a dúvida, comer bem é caro? Ou a gente desperdiça muito e isto torna a alimentação cara? Para você ter uma ideia, 37 quilos de hortaliças são desperdiçados por pessoa a cada ano. De 11 a 16 milhões de toneladas de grãos não chegam nas mesas, o que daria para alimentar 18 milhões de famílias, 4 bilhões de reais por ano com o desperdício de alimentos. Pensando nisso, o SESI, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, criou o Cozinha Brasil, um projeto que leva a educação alimentar a milhões de brasileiros. O programa tem 3 princípios fundamentais: o aproveitamento integral dos alimentos, o alto valor nutricional do que se come e o baixo custo. O Cozinha Brasil provou que é possível melhorar a qualidade da alimentação do brasileiro, gastando pouco e sem desperdiçar nada. Mas para a gente entender melhor estes princípios, vamos conversar com quem entende do assunto. Quando a gente utiliza todas as partes dos alimentos, a gente evita o desperdício, porque o Brasil é um país que joga fora muitas partes dos alimentos. Em média, 30% daquilo que a dona de casa compra, ela joga fora. E as cascas dos alimentos, os talos, as ramas, são partes ricas em nutrientes, ricas em fibras, ricas em vitaminas, minerais, que contribuem para uma saúde eficiente e boa. Então é importante que as pessoas consumam essas partes justamente para poder obter esses benefícios que as cascas, os talos e as ramas podem oferecer. Uma alimentação variada, gostosa, que leve em conta os hábitos alimentares de cada região, com economia e sem desperdício. Estes são os princípios que ajudam o brasileiro a ter mais qualidade de vida. Se alimentar bem é garantir uma boa saúde. Entender a composição dos alimentos é fundamental para termos uma boa nutrição e mais qualidade de vida. Mas como se dividem os alimentos que nos dão energia para o nosso dia a dia? Os alimentos se dividem em 3 grupos. Alimentos construtores são aqueles que fornecem proteína ao corpo, como carne, ovos, leite e derivados, e leguminosas secas como feijões, ervilhas, lentilhas e soja. Alimentos energéticos. Esses se dividem em carboidratos e lipídios. Os carboidratos têm a função de fornecer energia. São um combustível para o nosso dia a dia. Eles são encontrados no arroz, trigo, pães, raízes, açúcares, entre outros alimentos. Os lipídios, além de fornecer energia, ajudam a transportar alguns tipos de vitaminas, como a A, D, E e K, que ajudam a proteger o nosso organismo. Os lipídios estão presentes em óleos e gorduras. E por fim, temos os alimentos reguladores, que fornecem vitaminas, minerais, fibras e água, que estão presentes principalmente nas frutas, legumes e hortaliças. Esses alimentos são fundamentais na manutenção da saúde e da vida de cada um de nós. Nós vimos a importância dos alimentos em nossa vida, mas os alimentos, se não forem manipulados corretamente, podem causar sérias doenças ao nosso corpo. Por isso, antes do preparo das refeições, alguns cuidados são fundamentais para que não sejamos contaminados. E o que seria bom para o nosso corpo acaba transmitindo doenças, algumas muito sérias. Alguns cuidados básicos. Lave bem as mãos com água e sabão antes de começar a mexer nos alimentos. Lave frutas, verduras e legumes em água corrente, limpa e tratada. Lembrando que os alimentos crus, como alface, tomate e outros que usamos em saladas e outros pratos, devem ter uma atenção especial em relação à higiene, pois eles podem trazer resíduos de agrotóxicos e bactérias.
Cozinhe bem os alimentos e ferva o leite antes de bebê-lo. Nunca consuma ovos crus nem pratos que levem ovos crus. Eles podem transmitir doenças. Verifique a data de validade dos produtos comprados. Utilize apenas água tratada ou fervida. Estes são apenas alguns dos cuidados que temos que ter na manipulação dos alimentos. Uma alimentação equilibrada leva em conta os tipos de alimentos e os cuidados com a higiene e manipulação na hora de preparar uma refeição. Mas também os bons hábitos alimentares têm que fazer parte do nosso dia a dia. Coma na hora certa, coma o suficiente, nem pouco nem muito. Não tenha pressa e mastigue bem os alimentos. Evite preocupações enquanto come. A hora da refeição é sagrada. Evite frituras e alimentos gordurosos. Não belisque entre as refeições. Tenha uma dieta equilibrada com os 3 tipos de alimentos que aprendemos: construtores, reguladores e energéticos. Valorize e dê prioridade aos alimentos de sua região. Se você é do norte, lembre que o açaí é rico em ferro e outros minerais. Você do centro-oeste tem o piqui, que enriquece seus pratos como arroz e galinhadas, além de serem sempre mais baratos que os produtos vindos de uma região diferente da sua. Hábitos simples que fazem a diferença para a nossa saúde. Nós vimos a importância dos alimentos, quais os grupos em que eles se dividem, cuidados na manipulação e hábitos alimentares saudáveis. Mas uma boa alimentação requer também planejamento na hora de comprar, tanto para que você não gaste mais do que o necessário, quanto para que não haja o desperdício. Planejando uma compra, verifique quanto de dinheiro você pode gastar. Faça um levantamento dos alimentos que precisa e por quanto tempo eles vão durar, semanal, quinzenal ou mensal. Faça uma lista de compras levando em conta o preço, a qualidade e o valor nutritivo. Neste vídeo, estamos aprendendo noções básicas de como se alimentar bem, com baixo custo, tendo cuidado com a saúde e sem desperdício. Mas para que você tenha ainda mais economia de tempo e dinheiro, agora vamos falar sobre o congelamento e descongelamento de alimentos. O alimento, se congelado de forma correta, mantém suas características e seu valor nutricional. Mas existem regras que devem ser seguidas. Escolha apenas alimentos de excelente qualidade. Retire todo o ar da embalagem onde o alimento será congelado. Congele e mantenha os alimentos a uma temperatura de menos 18 graus. Armazene os alimentos em porções que serão usadas de uma vez. Identifique os alimentos e observe bem as datas de validade. Agora tome cuidado, nem todos os alimentos podem ser congelados, pois perdem suas características e podem até fazer mal depois de descongelados. Entre eles temos os vegetais crus, gema de ovo crua, pudins, maioneses e outros. O congelamento de alimentos ajuda você a ter mais tempo e economia no seu dia a dia, mas cuidados com a saúde vêm sempre em primeiro lugar. Para que você tenha o máximo de aproveitamento no preparo dos pratos que escolher, algumas dicas são essenciais. Leia toda a receita antes de começar a preparar o prato escolhido. Siga as instruções sem modificá-las. Tenha todos os ingredientes sempre à mão e use as medidas indicadas. Agora que você já conhece o Cozinha Brasil, acompanhe todo o curso e estude a apostila. Comer bem, gastando pouco e sem desperdício. É isso que ensina o Cozinha Brasil. Acesse o site www.cese.org/Cozinha Brasil.